Olá pessoal, bem-vindos de volta, eu sou a Roberta e hoje eu vim aqui mostrar para vocês as minhas leituras do mês de maio. Se você ficou curioso, se você quer saber quais foram os livros que eu li no mês de maio, acompanhe esse vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar os sininhos e assista até o final. Então, pessoal, os livros que eu li na verdade 5 livros completos nesse mês de maio, né? E foram livros riquíssimos e eu vou compartilhar com vocês. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. É um clássico da literatura brasileira. Ele foi publicado em 1968. Ele fala da história de um menino chamado Zezé, um menino de 5 anos. É uma história que se passa no subúrbio do Rio de Janeiro. Um menino de apenas 5 anos, um menino sensível, inteligente, mas extremamente carente de afeto. Uma família rústica, uma família rude, uma família... Na verdade, chega a maltratá-lo, né? Esse livro, vou dizer a verdade, eu já tinha assim, derramado algumas gotas de lágrimas com um livro que eu li sobre violência doméstica, que foi o É Assim Que Acaba. Eu já falei sobre isso aqui, falei aqui um dia que foi o único livro que me fez chorar. Eu, na verdade, eu não sou muito sensível quando eu leio, eu não sinto assim... eu sinto emoções, mas não essas assim, chorar, sentir raiva, angústia, não, mas eu não tenho reações, né, grandes reações quando eu estou lendo. Mas esse livro aqui, ele me fez chorar copiosamente, eu chorava quando eu terminei, quando estava finalizando eu chorava, mas eu chorava, eu derramava, me derramei em lágrimas. Meu filho falou assim, mãe, por que você tá chorando? Eu falei assim, me deixa respirar. Eu chorei muito com esse livro aqui, porque é a história de um menino de 5 anos, privado de afeto, privado de carinho. Nenhuma criança merece uma infância como foi a desse menino aqui. Ele se mudou para uma casa, né, com a família, porque era uma família muito pobre ali no subúrbio do Rio de Janeiro. E eles se mudaram para uma casa e ali tinha, cada um dos irmãos escolheu um pé de árvore para ser de estimação. E sobrou para ele esse pé de laranja lima. Então ele acaba desabafando, conversando, né, nesse cenário de pobreza. E ele encontra nesse pé de laranja lima, no quintal da casa dele, meio que um amigo mágico que escuta as dores e escuta os sonhos dessa criança. E tem uma pessoa que é chave nessa história, que é o Portuga, é um português. Ele era muito criativo com as brincadeiras dele. E aquela criatividade, muitas vezes, perturbava as pessoas mais velhas, né, os pais, porque acabava que ele era uma criança arteira. Então, ele fala dessa infância, né, do abandono, da dor precoce dele ter que crescer antes da época, num mundo hostil, uma família estranha, rústica, né, muito rude com ele, inclusive, muitos irmãos, muitos filhos, extrema pobreza. E é nessa imaginação dele, nessa criatividade justamente, que ele encontra abrigo, o lugar dele de ser criança, lugar onde ele pode, enquanto criança, aflorar essa imaginação que ele tem. Então, assim, é um livro que acabou me deixando com um aperto no peito, sabe? E eu li esse livro, eu coloquei aqui no hall dos livros que eu gostaria de ler em 2025, porque nos grupos de literatura que eu participo, né, nas redes sociais, as pessoas comentavam muito sobre esse livro como um livro de muita dor, um livro muito bonito. Como eu falei, foi escrito em 1968, um livro muito bonito, as pessoas se emocionavam. Eu falei, gente, eu quero um livro que me emocione. Eu coloquei como meta de leitura esse ano. E foi uma leitura que, não me arrependo, é uma leitura fácil, muito simples. Ele é um livro, na verdade, juvenil / adulto. Tem uma escrita simples, né, que um jovem consegue ler, uma criança consegue ler. Quanto mais acho maduro na leitura você estiver, mais ele vai te tocar. Ele é completamente inteligível por qualquer pessoa que quiser ler. Ali dos 11 em diante, é um livro tocante, primoroso, uma preciosidade da literatura brasileira. É uma obra também sobre a perda da inocência, mas também sobre o poder da ternura. Tem um livro assim que eu acho que todo mundo deveria ler, esse é um, tá? Então eu indico José Mauro Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima, uma riqueza, uma pérola, um diamante da literatura brasileira. Muito, muito bom mesmo. Depois eu vim para um outro livro, foi num feriado, eu li 3 livros. Esse, Meu Pé de Laranja Lima, que já estava começado, né? E aí eu vim para este aqui, do Thomas Mann, primeiro livro do Thomas Mann que eu li. Eu tenho vontade de ler dele Montanha Mágica. Já algumas pessoas já disseram que ele não é um livro tão simples, né, tão fácil de ler. Esse livro aqui, ele foi escrito em 1929,
num momento da ascensão do fascismo na Europa. Há uma história que se passa durante as férias de uma família alemã em uma cidade italiana. No começo do livro, esse livro ele teve um poder de me teletransportar para um cenário de uma riviera italiana, à beira-mar, uma cidade turística, que é uma cidade de Torre, né? A cidade de Torre, ali no litoral italiano, as férias de uma família. Eu senti como se eu estivesse ali. Sabe, quando você fecha os olhos, realmente foi uma viagem para mim. E o cenário dessa cidade era um cenário leve, turístico. Aí, de repente, a família vai até um espetáculo e se depara com um mágico chamado Cipolla. Acho que é Cipolla que se pronuncia. Então, é uma alegoria muito poderosa porque ele faz uma crítica, inclusive, a esse sistema, né, ao fascismo. Fala sobre o poder de manipulação e a facilidade com que as massas se entregam por vontade própria a essas figuras autoritárias, inteligentes, que têm uma fala eloquente, uma fala inteligente, uma fala envolvente, pessoas sedutoras através da fala, como ela tem o poder de hipnotizar. É uma alegoria mesmo, é quase que uma metáfora. Então o Cipolla, ele é feio, esse mágico é feio, ele é disforme, mas ele é carismático. E aí ele domina as massas através das palavras, de sugestões, meio de controle. Ele tem um chicote. Esse chicote é uma metáfora, é algo simbólico. Né? Então, Thomas Mann, ele com a inteligência crítica, assim, fora do normal, porque ele pega uma historinha, se você não souber, se você não for estudar o livro e procurar saber o contexto no qual ele foi escrito, você lê ali, sequer entende, né, onde é que ele quer chegar, o que ele está falando. E ali é justamente uma crítica ao autoritarismo, como ele se infiltra e manipula as pessoas. Como o autoritarismo se infiltra na normalidade e hipnotiza as pessoas, que simplesmente seguem o bonde, né? Seguem como um gado mesmo. E o final é chocante, né? E necessário. Ele é curto, mas ele é incômodo. É um livro incômodo. Ele faz a gente perguntar até que ponto nós estamos no controle de nossas escolhas. Eu vou um pouco além, porque aqui ele fala de uma questão política, né? De pessoas inteligentes, eloquentes, políticos, autoridades que manipulam as massas. Mas se você for olhar, é sobre a manipulação das massas através da própria internet. Eu tô aqui falando na internet, tô aqui através da internet me comunicando com vocês. Mas como as pessoas se deixam levar, induzir por uma, digamos, baba de calango, por uma conversa mole, pela propaganda. E isso não é de hoje, né? As próprias novelas, né, com seu poder de persuasão, ditavam as regras nos tempos em que estavam em alta, as roupas, a forma de agir, a forma de lidar com o mundo. E hoje a internet vem através de influencers, de pessoas que trazem coisas mirabolantes, né, e manipulam até as nossas escolhas de uma forma muito mais singela. Vamos falar da política, né? O político nem sempre ele é honesto, aliás, nem sempre, né? O político, a conversa dele faz com que as pessoas se entreguem, com que elas se vendam muitas vezes, as promessas. Há um chicote invisível também, esse chicote que garante às pessoas a felicidade, a solução dos seus problemas, e através de uma conversa eloquente, de uma fala muito hipnotizante, as pessoas acabam sucumbindo à vontade alheia, pessoas abrem mão de forma voluntária de suas escolhas, de seu poder de escolha. Mário e o Mágico é uma crítica ao fascismo, mas que sempre atual, né, como um bom clássico. Ele é de 1929, já é um clássico, né, e traz pra gente o poder da manipulação, o comprometimento do nosso poder de escolha. Esse é o segundo livro. No mesmo feriado em que eu li Thomas Mann, né, o Mário e o Mágico, e li O Meu Pé de Laranja Linha, eu li também este de Lev Tolstói. Gente, eu adoro Lev Tolstói. Eu me identifico muito com esse autor, assim, é como se eu sinto que... uma conexão entre eu e Lev Tolstói. Padre Sérgio é uma novela. Gente, eu sempre indico para quem quer começar a ler Lev Tolstói, ou quem quer começar a ler russo, ler dele A Morte de Ivan Ilitch. Mas eu vou também indicar esse aqui, Padre Sérgio, que esse aqui da Companhia das Letras, é um livro que foi escrito em 1911, ele foi um livro publicado já no fim da vida de Lev Tolstói, ele foi publicado póstumamente, e ele carrega toda a crise existencial e espiritual que Lev Tolstói viveu
nos seus últimos anos. No livro Anna Karenina, ele traz isso a partir do personagem Lievin, e aqui ele traz um protagonista, que é o Stepan Kazatsky. Ele é um aristocrata russo, e ele rompe com a posição social para se tornar monge. E ele acaba travando uma luta interna entre a escolha de santidade e renúncia. A força dos prazeres da carne e a busca pela espiritualidade. Mas o que o Tolstói mostra é que o ego espiritual ele pode ser tão vaidoso quanto o mundano. Porque esse padre Sérgio ele acaba se tornando quase que uma figura de santidade. Ele acaba atingindo meio que um patamar muito alto de espiritualidade, de poder, né, de domínio sobre si, sobre a sua força, sobre a sua mente. E ele acaba lutando muito contra isso, e não é tão simples assim tornar-se um monge, alcançar aquilo que é ideal, né, digamos no sentido de santidade. Então, esse conto, ele questiona a hipocrisia religiosa, ele questiona a vaidade disfarçada de virtude e, acima de tudo, o conflito entre o desejo humano e a busca de uma moral elevada. Então, os prazeres da carne, os prazeres humanos, os desejos humanos, eles acabam travando uma guerra. A mentalidade desse padre, que é o Stepan Kazatsky, que se torna monge, deixa de casar, ele era noivo de uma moça, e deixa de casar para tornar-se padre. Aqui Tolstói joga luz nas sombras da alma. Não é só uma crítica à religião institucional. Como é que a fé pode ser usada como palco para o orgulho? Um mês antes de se casar, o príncipe Stepan Kazatsky decide deixar tudo de lado, rompe o noivado, abandona a carreira militar em ascensão, afasta-se da vida luxuosa da corte de São Petersburgo e segue para o monastério. Foi escrito em 1890. O padre Sérgio reúne as principais preocupações e motivações que marcaram o fim da vida de Tolstói. É uma súbita conversão. E assim, gente, Tolstói, ele era um cara intrigado com a existência, né, com a espiritualidade. Ele era um cara muito rico, ele abandonou a riqueza, os bens materiais para entrar numa vida de espiritualidade, e aí ele foi tentar trabalhar para seguir uma vida de trabalhador, de mujik, de tudo, ele tentou de tudo, tentou casar, ter filho, procurando entender o sentido da vida. Ele tinha muitas inquietações de ordem espiritual / material, ele buscava a luz. Então aqui, ao refletir sobre os dilemas do príncipe, a novela joga luz sobre a religião, a moral e as verdadeiras aspirações do protagonista. Complexa e concisa, Padre Sérgio é uma obra-prima singular da literatura russa. Aí eu fui ler esse livro, acho que eu li ali um dia, tá? Esse aqui eu li em um dia, e Mário e o Mágico também eu li em um dia, foi isso mesmo, li em um dia, pequenininho. Aí eu tava lendo, varei a noite lendo, aí falei assim, eu vou ler aqui, vou deixar 10 páginas para amanhã. Quando eu vi, puf, o livro terminou. Muito bom, gente, adorei, amo Lev Tolstói. Daí eu vim para esse aqui, uma distopia, um livro maior um pouco, Admirável Mundo Novo. É um livro de 275 páginas, é de Aldous Huxley. Esse aqui é da Biblioteca Azul. Essa edição, ela meio que traduz a história, sabe? Acreditamos nas coisas porque somos condicionados a acreditar nelas. É que tá escrito aqui atrás, tá? Mas é um livro que traz uma estética bem futurista. Comunidade, identidade, estabilidade. São palavras-chave para compreender o que essa história traz. Foi publicado em 1932 e é um dos maiores romances distópicos do século XX. Essa obra, ela imagina um futuro em que a liberdade foi trocada por conforto e a felicidade é mantida artificialmente através da tecnologia. As pessoas são condicionadas a usar drogas. Sabe assim, pessoas que vivem anestesiadas? Eu vi mais ou menos isso nesse livro, sabe? Nesse mundo aqui criado imaginariamente, não há guerras, não há pobreza, mas também não há amor, não há individualidade, não há arte, não há dor, não há... As pessoas são anestesiadas, elas não têm sentimento, ninguém é de ninguém, é uma frase do livro também. Elas têm que manter uma estabilidade, então elas não podem pensar, elas não podem amar, elas não podem ficar com uma pessoa só, é incomum, é estranho. As pessoas são fabricadas em laboratório, elas são separadas por castas e elas são programadas para amar a sua função. As pessoas são criadas em garrafas. No início do livro mostra isso. Elas são feitas em garrafas. E ali nas garrafas elas recebem até um substituto de sangue. Elas recebem tudo aquilo que é necessário para
a função que elas vão desempenhar futuramente. Há umas estantes, sabe, onde as pessoas são esteiras rolantes, onde as pessoas vão evoluindo, né? Os fetos vão evoluindo nessas garrafas. E com isso, elas vão sendo condicionadas a exercer a função que elas vão exercer na vida. Então, se elas vão exercer uma função profissional onde é necessário que elas suportem, lidem bem com o calor, elas recebem estímulos para que saibam lidar com isso. Se elas vão ser pessoas de uma casta superior, uma casta alfa, alfa mais, alfa menos, beta mais, beta menos, as castas são classificadas assim. Elas já são condicionadas, recebem estímulos para trabalharem em funções de ordem intelectual. Mas no fim das contas, todo mundo ama a sua função, todo mundo aceita. Se eles ficam tristes, se eles ficam entediados, se eles chateados, eles tomam uma droga chamada soma. Eu fiquei pensando, eu sempre contextualizo, né, trago para os dias de hoje. As pessoas hoje, elas também não querem lidar com as emoções, né? Tá difícil cada vez mais as pessoas lidarem com as emoções. A dopamina, que é a droga da felicidade, do prazer, ela tem sido buscada de forma cada vez mais rasa. Uma atividade física libera dopamina, a leitura de um livro libera dopamina, mas são formas de acessar o prazer mais difíceis, a longo prazo, médio prazo, porém mais duradouras. As pessoas querem o quê? É o short, é o vídeo rápido, é a coisa rápida, para ontem, né? É o sexo com qualquer um, com qualquer pessoa. E eu vejo o mundo caminhando muito para esse admirável mundo novo. O Huxley, ele antecipa temas que hoje são urgentes. O controle social. Nossa, as pessoas parece que não pensam mais, elas só vão. Elas veem as tendências nas redes sociais e elas vão. Ah, tá usando isso agora, e vão. Elas seguem a tendência, elas seguem o que as redes sociais, o que elas impõem. Vão seguindo como zumbis, e elas simplesmente vão. Então, o controle social, a manipulação biológica, o consumismo, a alienação, a gente vê muito isso hoje, né, com essa questão da internet, das redes sociais, da indução, como as pessoas compram, engolem as coisas. Ah, isso aqui é bom, a pessoa vai lá e compra. Ah, isso aqui tá usando, vou lá também, quero ter. Ah, a boca agora é essa, o maxilar agora é esse, o cabelo agora é esse, agora a sobrancelha é assim, agora a moda é ter peito, a moda é tirar o peito, a moda é ter bunda, coloca bunda, tira bunda, coloca quadril, coloca isso, coloca aquilo. E assim as pessoas vão. É nesse admirável mundo novo, se adaptando e usando cada um com as suas drogas, com as suas doses de dopamina, com as suas doses, enfim, e assim vão, né? A pergunta mais perturbadora que ele nos deixa nesse livro aqui é: será que vale a pena abrir mão da nossa liberdade para viver sem dor? Então aqui as pessoas não são livres para pensar, elas não são livres para viver como querem, elas não são livres, apesar de elas acharem que são. Vale a pena abrir mão dessa liberdade para viver sem dor, anestesiados, vivendo nesse mundo que não... Anestesiados, né? Então é admirável, o mundo novo, ele é meio que um alerta, ele é um alerta que segue atual. E talvez hoje mais do que nunca. Há uma distopia silenciosa que mostra o perigo de sermos felizes demais por imposição. Será que eu sou feliz mesmo? Há uma imposição para que eu siga padrões, para que eu seja igual, para que eu seja mais uma na multidão. Uma crítica sobre, por exemplo, a manipulação facial, né, as harmonizações, que você tem que se adequar, impõe que você seja assim, que você faça o que todo mundo faz, para que você seja feliz. E, no entanto, assim como em Admirável Mundo Novo, as pessoas têm a mesma cara, a mesma face, são iguais, são idênticas, são gêmeos, 80 pessoas iguais. Nossa, eu achei muito atual esse livro, gente, achei maravilhoso. Essas distopias, elas são incríveis. Eu tô lendo outra agora, O Conto da Aia. Nossa, gente, distopias, elas têm tantas camadas, você tem que ler várias vezes, para cada vez que você lê, é uma camada diferente que você acessa. Então, é bom ler, igual eu li o 1984, esse aqui, observando como isso tem se manifestado na nossa atualidade. Maravilhoso esse livro. Perfeito. Gente, o outro livro que eu li foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu li essa edição aqui da editora Zahar, clássico Zahar. A minha mãe disse que eu já li nessa edição. Esse livro aqui eu era adolescente, e aí a escola pediu para ler, né? A escola colocou como leitura, e numa época não tinha internet, não tinha Amazon pra gente comprar, não tinha as facilidades que temos hoje. Falei, mamãe, tem que comprar a editora Record. Tem que comprar o livro, a gente pediu numa papelaria, aí encomendava, chegava daí não sei quanto tempo, buscava na cidade, na capital,
E aí, minha mãe disse que eu li, eu não lembro de ter lido. Aí eu deixei ele lá na minha casa, ele é bem antigo, gente, olha. Deixei ele lá na minha casa, lá no interior, onde eu moro, a minha mãe mora. E aí ela falou que leu esse livro. Aí eu falei, você leu Vidas Secas? Ela falou, li. O que você achou? Eu falei, não, achei triste demais, né? E é isso mesmo, né? Vidas Secas de Graciliano Ramos. É triste. Itamar Vieira Júnior foi quem fez a apresentação com maestria, inclusive eu li. E eu li também O Torto Arado e Salvar o Fogo dele. São muito semelhantes, né? Retratam uma situação muito, muito semelhante. Vidas Secas foi publicada em 1938 em pleno Estado Novo, no governo Vargas, no período autoritário do governo Vargas. E ele é um marco do regionalismo brasileiro. Tem uma linguagem seca e precisa, assim como o Sertão retrata. Aí eu comprei a edição da Antofágica. Eu tenho a edição da Antofágica. Mas aí a minha mãe pegou aqui. Minha mãe, ela surrupiou meu livro, levou, tô brincando, eu autorizei. Só que ela pegou um Pequeno Príncipe meu há um tempo, nunca devolveu. Hashtag devolve meu livro, eu já falei pra ela várias vezes. E eu espero que esse ela devolva, que é lindo. Mas aí, como ela levou, e eu tinha esse livro aqui como previsão para ler esse ano, né, na minha meta de 2025, no vídeo que eu fiz aqui, onde eu falo os livros que eu ia ler, esse era um deles. E aí eu acabei lendo agora, né, esse livro doloroso demais, muito, muito triste, muito doloroso. Gente, eu chego a acreditar que essa realidade apontada aqui nem existe. Né, uma família de retirantes tentando sobreviver à seca, à miséria, à desumanização. É Fabiano, sim, a Vitória, a baleia, a cachorra, os dois meninos, que são os personagens, o menino mais velho, o menino mais novo, a figura de um Brasil profundo, onde a vida resiste mesmo sem esperança. Muita pobreza. O Graciliano retrata aqui uma seca, uma opressão social, como a ignorância moldam o caráter das pessoas. Este livro é um livro que denuncia, mas também observa. Ele humaniza os esquecidos, onde ali levar no colo o filho que não aguenta mais andar, ter uma cama de lastro de couro. O sonho dela era ter uma cama. Ela sonhava com essa cama, uma cama decente, com ripa, com mínima, né? Dormir com dignidade, pelo menos. Gestos ordinários e desejos aparentemente materiais são também manifestação do amor e das aspirações de milhões de vidas que, em meio à miséria, insistem em ser gente e chegar a um destino em que caibam todos os seus sonhos. Então, um dos maiores clássicos da literatura e da realidade brasileira. Ele humaniza os esquecidos sem sentimentalismo, com a linguagem quase brutal. No fundo, Vidas Secas é sobre uma luta por dignidade em um mundo que insiste em negar, né, essa dignidade. É um clássico necessário para entender o Brasil e a alma humana. Parece pequeno, né, assim, pequenininho aqui, miudinho, mas é um livro até um pouco denso. A linguagem dele precisei de um dicionáriozinho para ir acompanhando, porque é uma riqueza, né, Graciliano Ramos. Então, gente, esses são os livros que eu li agora no mês de maio. Eu acho que foram livros riquíssimos, eu acho que foram assim, foi um mês muito produtivo para mim. Fiquei muito feliz, eu estudo outras coisas também, tenho outros afazeres e consegui me desdobrar e concentrar e ler, que eu havia saído de uma ressaca literária, estava difícil, estava aquela coisa, né, enrolando. Eu li outros livros também, mas não terminei. Estou lendo agora o Conto da Aia, que vai entrar nas leituras do mês de junho. Estou apaixonada, indico muito, gente, maravilhoso para quem gosta de distopias. Esse Admirável Mundo Novo também, para quem gosta de distopias. Esses livros que eu li aqui eu indico todos, são maravilhosos, são perfeitos todos, gostei muito. Difícil até escolher qual for o melhor. Então, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você curta esse vídeo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho. Fazer um vídeo desse é muito trabalhoso, leva muito tempo e eu faço com o maior amor e carinho para estimular a leitura. Ajudem esse canal a crescer, deixando seu comentário, falando qual desses livros você já leu, qual deles você gostaria de ler. Isso ajuda bastante, é a sua contribuição para um mundo mais literário. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!